Muitas lideranças passam anos dentro de grandes estruturas corporativas. Tomam decisões difíceis, gerenciam crises, cuidam de pessoas, respondem a metas. E no meio disso tudo, aprendem na prática o que fortalece uma cultura e o que fragiliza silenciosamente. Mas o que acontece quando essa mesma pessoa sai da cadeira executiva e passa a olhar a organização de fora? Porque de dentro a pressão é por resultado. De fora a pergunta passa a ser: qual o custo desse resultado? Sustentar decisões com dados deixou de ser diferencial, virou responsabilidade. E quando falamos de saúde mental, cultura e risco organizacional, opinião não basta. É preciso evidência. No episódio de hoje, a conversa é com Renata Gomes, que fez exatamente esse movimento. Saiu da liderança em RH de grandes empresas para atuar como consultora estratégica em segurança psicológica, apoiando organizações em decisões que envolvem pessoas e gestão. A gente vai falar sobre esse shift de carreira, sobre o que ela passou a enxergar quando começou a olhar as empresas de fora e sobre a importância de sustentar recomendações com dados, especialmente quando o tema é risco psicossocial na NR1. Renata Gomes é psicóloga clínica e consultora em desenvolvimento humano e saúde mental nas organizações, com mais de 25 anos de experiência em gestão de pessoas. Atuou em posições executivas em grandes empresas, como a Chesf e a Eletrobras, liderando iniciativas de atração de talentos, desenvolvimento de lideranças, cultura organizacional e saúde ocupacional. Hoje, ela é fundadora da Florescer RH, consultoria dedicada à sustentabilidade humana nas organizações, onde atua com gestão de riscos psicossociais, desenvolvimento de lideranças e mentoria de carreira. Renata, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui comigo nesse episódio hoje. Hoje a conversa vai ser boa. Simbora, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com a Mudar, que é uma empresa que eu já acompanho há bastante tempo e sou grande admiradora. Simbora, Renata, bora bater esse papo. Ótimo. Então, quando eu escuto histórias, relacionadas à transição de carreira, e hoje em dia a gente tem visto bastante isso, me vem sempre uma curiosidadezinha de quando é que foi aquela virada de chave e esse desejo de mudar tudo, né? Hoje a gente vê muitas pessoas fazendo esse movimento, né, Renata? Isso. E aí eu queria entender contigo, quando é que isso começou? De onde surgiu? E o que é que tu estava sentindo falta antes na tua posição executiva? Acho que foi uma evolução bem natural, sabe, Bárbara? Eu tenho mais de 25 anos em posição executiva e gestão de pessoas nas organizações sempre foi algo assim que me encantou muito, desde a faculdade, desde o estágio. E eu passei esse tempo todo, esses 25 anos, atuando com processos que eu adorava, assim, que eu super me identificava com a satisfação, com o engajamento das pessoas, com políticas e práticas que pudessem trazer essa produtividade alinhada, ao engajamento, à capacidade das pessoas estarem ali desenvolvendo o seu melhor potencial. Chega um momento que eu acho que você sente a necessidade de ampliar um pouco esse olhar, Porque muitas vezes na organização você está mais focado ali em direcionar demandas de curtíssimo prazo, Às vezes sai um pouco assim desse olhar mais estratégico e cuida mais da operacionalização de algumas políticas e práticas, E eu também penso que, assim, dentro do meu olhar amadurecido como psicóloga, com o olhar também que eu fui aprimorando para essas questões de saúde mental, eu quis atuar em outros níveis também, não só na organização e nas equipes, mas também no indivíduo. Então, essa possibilidade de atuar em consultoria em outras empresas, com essa ampliação do olhar e também em mentoria, apoiando executivos e apoiando pessoas também, apoiando líderes nas suas organizações, mas apoiando pessoas também na clínica, que é um outro papel que eu estou desenvolvendo, acho que me trouxe assim um olhar bem mais integral. É como se você estivesse começando, mas com uma bagagem assim imensa para auxiliar muitas outras empresas, muitas outras pessoas. Você falou até da mentoria agora, né? Isso. E eu acho muito legal quando a gente fala sobre mentoria de liderança,
Porque a liderança em si, ela tá ali como um ponto-chave, né, na organização. E, querendo ou não, quando a gente consegue mudar a mentalidade da liderança e principalmente trazendo o viés da segurança psicológica, né, a gente consegue mudar ali estruturas importantes, né, quando a gente levanta essa pauta. Mas, Renata, me conta um pouquinho, assim, do teu receio. Qual foi o medo que você teve, assim? Porque é claro que se tem medo de mudanças, né, inerente ao ser humano. Então, me conta, assim, qual que foi o seu maior receio nessa transição? Eu acho que a gente que está numa carreira executiva, né, a gente acaba ficando numa zona de conforto em relação à estrutura que tem por trás ali de estar numa organização, né? Mas quando você sai para um mercado de empreendedorismo ou um mercado de um profissional mais autônomo, outras competências são exigidas, né? Você passa a ter que ter uma atuação mais comercial, uma atuação da gestão financeira, né? Um olhar de estabelecimento de parcerias. Muda um pouco esse olhar, né? Ele amplia muito, né, para outras competências que talvez você, como executivo, não tivesse desenvolvido, né? E também corre o risco de se sentir um pouco solitário demais, né? Nossa, sim. Não é? Porque imagine que numa organização, especialmente numa organização grande, você tem uma troca cotidiana, você tem um compartilhamento ali de decisões, né? E na consultoria, você tem um trabalho mais isolado, sabe? Então, eu avalio que é muito importante por isso, né, para minimizar um pouco essa angústia, essas dificuldades, você continuar fortalecendo uma rede, sabe? Uma rede de parcerias, um ecossistema, né? E a Mudar também tem sido isso para mim, né? A possibilidade de trocar com uma outra consultoria aí, num amadurecimento muito maior, né? Mas de estar juntos, porque hoje, né, a gente sabe que os desafios das organizações hoje, eles são muito complexos para ter um olhar individualizado, né? Então, quanto mais complexidade também nesse olhar para as organizações, eu acho que a gente pode crescer juntos. E são as diferenças e as competências diferentes que a gente pode desenvolver, né? Você trouxe aí na sua fala, Renata, que você tem aprendido muita coisa nova. Eu, assim, acredito plenamente no que você tem me trazido. Especialmente porque quando a gente fala dessa transição, né? A gente tem que lidar aí com muitas novidades, né, que antes outras pessoas estavam responsáveis. E, inclusive, isso acaba embasando aí o nosso receio, né? Mas também o desejo de aprender. Não sei, assim, provavelmente. Com certeza. Vem aí lá dentro de você, né, essa sensação, esse desejo de aprender algo novo. Tem uma pesquisa da Deloitte de 2022, se eu não estiver enganada, que ela trouxe justamente isso, assim, sobre o quanto que as pessoas hoje em dia estão se movimentando, tanto de cargo quanto de empresas, tá? Com essa sede de aprendizado, justamente porque elas não se veem mais naquela caixinha, né, da posição e de executar a mesma tarefa por tantos anos. E quando você sai dessa posição com essa bagagem, o mercado ganha muito, né? Porque assim, como você trouxe agora, a gente consegue ir trocando através das parcerias e cada um ir agregando de alguma forma e resolvendo problemas, né? Que a gente, na consultoria, vê muito isso, né? A gente tá ali ajudando a resolver problema o tempo todo, mas que é muito gostoso, né? De fazer. Até porque quando a gente pensa, assim, em uma carreira, e talvez lá no comecinho da minha carreira, né? Eu que atuei numa organização, né, público, economia mista, né? A gente tem um olhar que aqui vai ser minha carreira dentro dessa organização, com esses desafios, né? E hoje a complexidade do mundo, né, e os desafios crescentes, eles não te direcionam mais para uma carreira, mas para várias carreiras dentro daquela carreira, né? E mesmo quando você está dentro de um determinado momento, então, assim, eu diria que hoje eu estou mais numa carreira por portfólio, né? Que é um conceito até que eu explorei um pouco nesse meu processo de transição, né?
por que a necessidade de estar só desenvolvendo um tipo de atividade? Perfeito. Por que não desenvolver, né, e ampliar esse meu horizonte e trocar e compartilhar ali experiências de outras, digamos assim, nuances e contextos em outros contextos também. Vou te dar um exemplo, assim, por exemplo, acho que na psicoterapia hoje, né, atuando com terapia cognitivo-comportamental, que é uma base que eu venho estudando, uma formação que eu fiz, eu consigo apoiar muito mais profissionais, executivos que têm questões relacionadas ao contexto do trabalho, né, ansiedade, burnout, dificuldades de relacionamento, desenvolvimento de habilidades de relacionamento, de comunicação, que são questões muito presentes na clínica. Então eu vejo, e da mesma forma o contrário, né? Da mesma forma, no sentido contrário, de apoiar as organizações e apoiar esses líderes na mentoria, nessas questões que muitas vezes aparecem, né, de promoção da saúde mental. Então, Renata, inclusive, quando a gente fala da psicoterapia, né, ela é um divisor de águas, né, para quem faz psicoterapia e principalmente para empresas que utilizam isso como uma estratégia de desenvolvimento de pessoas. É isso que você trouxe aí, tem todo um embasamento, né, científico. Mas falando agora sobre a sua experiência, né, a sua bagagem que você traz aí dentro de toda a sua experiência do ambiente corporativo. O que isso faz com que você veja de diferente nas organizações? O que é que você enxerga hoje que antes não era tão claro assim, porque você estava ali dentro do sistema? Mais uma vez, né? Acho que quando você está fora, você tem um olhar que ele é mais isento, né? Você pode ter um olhar... E as próprias pessoas que chegam com um diagnóstico, ou quando você trabalha em entrevistas ou grupos focais, né? Você consegue mais transparência, mais assertividade, né? Porque você consegue lidar com aqueles dados que vão se transformar, né, numa análise depois, seja vindo por meio de um inventário ou por algum outro tipo de pesquisa, com um olhar mais amplo e não só relacionado àquele contexto daquela organização, porque você traz experiências também de outras organizações, acaba vendo que uma situação não é tão pontual assim, né? Então, quando você está na organização, você acha que aquilo só está acontecendo com você, que é uma questão específica de uma determinada liderança, digamos assim, né? E aí você passa a ver que as coisas são muito mais recorrentes, assim, porque tem questões aí, como você disse, por exemplo, a segurança psicológica, o que é que ela envolve? Ela envolve muito a capacidade dessa liderança, né, de dar abertura, de estabelecer relações de confiança para que as pessoas consigam desempenhar bem as suas atividades, né, e os seus papéis. Então, isso acontece na maior parte das empresas, né? Então, o consultor, com esse olhar de teoria, né, baseado, né, em ciência, obviamente, e também com essa experiência que ele agrega de outras visões também, ele pode ter uma melhor efetividade no que ele vai indicar, né? Mas, obviamente, que o trabalho da consultoria, ela pressupõe que todos estejam engajados e compreendendo o quanto aquelas atividades ou aquelas recomendações fazem sentido naquela cultura específica. Nossa, é bem interessante isso que você trouxe, porque quando a gente fala do consultor, né, ou da consultora, no caso, a gente está aqui de fora, né? E a gente consegue ter uma visão, parece, muito clara sobre as situações. A gente vê padrões, né? A gente vê ali padrões de comportamento de liderança, de comportamento de colaboradores, que a gente já viu milhares de vezes em outras empresas, a gente já experienciou também. Da cadeira da liderança, da cadeira do colaborador, enfim. E aí, quando a gente visualiza isso e consegue opinar, consegue trazer um conselho, um direcionamento, né, para a empresa, muitas vezes, Renata, acredito que sim, isso aconteça na sua prática, a gente precisa um pouco ter um cuidado e comendo pelas beiradas para tentar não criar uma resistência, né, na nossa atuação ali dentro.
por conta disso, assim, porque quando a gente vem com uma indicação, muitas vezes a gente tá vendo algo que a gestão ali não tá visualizando, né? Me conta um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa relação entre a prática especificamente, né, da consultoria, e essas nuances, assim, do contato com as pessoas que estão ali te contratando, inclusive. Eu acho que o consultor e a consultora, eles têm um papel de uma escuta, né? Assim, muito aberta, né? Em primeiro lugar, é estabelecer essa relação de confiança, né? Tanto com quem está contratando, quanto com quem vai ser ali parte envolvida naquele trabalho, né? Porque isso é fundamental, que os propósitos estejam claros, que a relação seja pautada, né, numa conduta íntegra, né, no sigilo quando isso for, né, requerido também. E isso é algo muito importante que eu vejo, por exemplo, né, dentro da perspectiva do trabalho que a gente desenvolve com a Mudar, né, do sigilo nos inventários, nas respostas aos questionários, para dar um exemplo, né, isso é fundamental. Então, ter essa clareza, né, de qual é o papel da consultoria e quais são os comportamentos, né, ali esperados, tanto para quem vai desenvolver o trabalho, quanto para quem está participando daquele trabalho, né? Acho que isso é fundamental. Você falou uma palavra agora que foi confiança. E assim, quando a gente fala de uma atuação como consultora e até mesmo como líder, né? A gente precisa muito desenvolver essa relação de confiança, sim. Isso. E principalmente agora, quando a gente está falando da pauta da NR1. Isso. Tá bombando, né? Estamos aqui, esse episódio está sendo gravado em março de 2026. A gente está aí com um prazo para maio, né? Para que as empresas estejam regulares. A gente tem feito trabalho juntas nesse sentido. Mas me conta um pouco sobre o que você tem visto no mercado com relação às empresas, como é que elas têm trabalhado a pauta da NR1 e, especialmente, quais riscos que você tem visto aí nessa implementação por essas empresas. Isso é importante, né? A gente vê, da mesma forma que existem organizações que estão num nível de maturidade em sua gestão, né, diferentes, elas também têm um entendimento diferente em relação a alguns aspectos. Então, de fato, algumas organizações estão muito preocupadas ali com a conformidade, né, com o aspecto regulatório, né, de como implantar mais um processo que vai estar adequado ou aderente a um programa de gerenciamento de riscos, e isso unicamente com esse fim. Mas outras, elas estão vendo a oportunidade que essa norma regulamentadora, né, desta forma em que ela foi ampliada nesse olhar para os riscos psicossociais, ela pode trazer às organizações, né, do ponto de vista da sustentabilidade organizacional, do ponto de vista do engajamento das pessoas, né, do bem-estar também que pode promover, claro que sim, né, porque eu acredito muito que as organizações, e isso, né, eu trago muito uma referência da Renata Rivetti, que é uma pessoa que tem feito, né, um trabalho muito importante aqui de conscientização em relação à saúde mental e à produtividade, né, e falado muito também sobre riscos psicossociais, que a organização tem que olhar para o tripé, né, que são as relações com o trabalho, as relações com as pessoas e as relações das pessoas com o tempo, ou daquele tempo estruturado em relação à organização, né? Engraçado, né, Renata? Porque essa temática da NR1, eu tenho visto você fazer um trabalho incrível. Assim, eu tenho visto você fazer grupos focais, né? A gente tem trabalhado junto com mapeamentos, a gente tem feito toda a parte educativa, né? E eu vejo você dando cursos, falando sobre a temática, com várias outras empresas. E, mesmo assim, a gente vê o mercado necessitando muito, né? A gente tem visto que o mercado tem consumido muito o conteúdo da NR1 e tem me preocupado, inclusive, assim... Eu, Bárbara, profissional, o quanto que a gente tem conteúdo íntegro,
né, disponível ou não nas plataformas, enfim, na própria internet sobre a temática. E assim como você trouxe sobre a maturidade das empresas, né, a gente vê também a pauta é nova. Entre muitas aspas, vocês estão vendo a tela. A pauta é nova. E aí, muitas vezes, a gente está vendo empresas que estão aí dizendo, eu vou fazer só essa parte aqui do mapeamento, ou eu só vou fazer quando alguém apertar aí, né, dentro do mercado. Enfim, então, tenho visto também isso acontecendo, tá? Aqui do lado da Mudar. E é bom contar com você. Aí a gente tem feito trabalhos com mapeamentos, né? Inclusive, você fez a parceria com a Mudar para aplicarmos mapeamentos em empresas suas. A gente fica muito feliz com isso. Com mas eu queria te perguntar, o que te fez mesmo, assim, buscar uma plataforma, né? Uma plataforma com dados, com dashboard, enfim, para trabalhar com você nessa frente, né? E você, como consultora, já fazia isso, já sabe fazer isso, e mesmo assim decidiu pedir o apoio da Mudar nesse processo. Acho que vai muito do que eu falei também lá no comecinho sobre essa construção de parcerias, né? E sobre as fortalezas de cada uma das empresas e das consultorias se apoiarem, né? Para trazer um processo ainda mais rico. Então, eu entendo, assim, que o meu olhar de quem já atuou como executiva na organização, ele pode agregar, e com certeza deve estar agregando muito, né, na leitura dos cenários, no entendimento ali das políticas e práticas, porque com certeza, né, as políticas e práticas, as relações, né, no trabalho, o papel dessa liderança são potenciais, né, riscos à saúde do colaborador, né, e é isso que a gente vê. Mas o papel da Mudar nesse aspecto, né, trazendo, né, questionários e artigos, base científica, né, que a gente debateu muito sobre isso, né, Bárbara, é uma base científica fundamentada, né, com várias análises, então, e não unicamente isso, né, um olhar cuidadoso também para que medidas preventivas a organização já está aplicando, para que isso seja feito, né, esses resultados tenham um papel fundamental aí para direcionar as ações que vão ter continuidade, né, ou as ações que vão precisar ser fortalecidas, ou outras que ainda nem aconteciam, que vão precisar ser implementadas. Então, eu acredito que a Mudar, ela vem, primeiro, com essa base científica e metodológica muito robusta, né, com um olhar muito importante de sigilo e confidencialidade, e isso a plataforma de vocês confere, né, e eu acho que isso é importante para dar lá para o colaborador que está respondendo a esse questionário a segurança de que o que ele está expondo ali, né, vai ser tratado de uma forma legal, de uma forma cuidadosa, né, eu acho que isso é super importante. E também esse olhar que vocês já têm também toda uma bagagem, uma experiência de ter atuado em outros trabalhos de segurança psicológica, né? Apesar de ser nova a NR1, trabalhar com clima, trabalhar com satisfação de pessoas, trabalhar com segurança psicológica não é novo para Mudar, né? Não. Já é um caminho que vocês vêm traçando aí, junto também com a saúde mental e a segurança do trabalho, há bastante tempo. Então, eu acho que tudo isso junto é que confere a Mudar aí uma legitimidade, e eu estou muito feliz de trabalhar junto com vocês. Ai, que coisa boa escutar isso. Esse podcast não é pra gente falar da Mudar, mas eu fico feliz Acaba com esse sendo, feedback, né? Porque está sendo muito importante aí na construção do nosso dia a dia e também na nossa capacidade de trazer, de fazer a diferença nas organizações que a gente está atuando. E aí, eu sugiro que você aí em casa ou no trabalho dá uma busca no Google sobre riscos psicossociais. Assim, tem muito conteúdo, né, Renata? Inclusive, assim, se a gente for ver lá aquelas métricas do Google, é porque eu não fiz essa busca antes, mas assim, deve estar pipocando agora. Fiquei até curiosa. Fiquei curiosa também. Deve estar até pipocando com relação a esse tema, né, essa palavra-chave. Por quê? Por conta da NR1. Mas assim,
A gente já fala sobre riscos psicossociais há muito tempo. Não tô falando a gente mudar, não. Tô falando assim, Renata, né, na empresa, como executiva, eu, Bárbara, como executiva também, já venho aí vendo esses riscos psicossociais há muito tempo, né? A gente não falava com esse nome, talvez, né? Mas a gente falava muito sobre os fatores que influenciavam a segurança psicológica, que é o quanto que esse colaborador, ele se sente bem, confortável, né, para performar naquele ambiente ali que ele está inserido. Exato. E é muito massa ver trabalhos assim em que, por exemplo, a gente tem feito em conjunto, né? E falando mais agora da sua atuação mesmo, assim, porque a Mudar tá fazendo um pedacinho aqui, ó, um pedacinho com o mapeamento, mas você tem feito aí grupos focais, né, conversas com lideranças, e que eu tô sabendo aqui, vieram me falar aos meus ouvidos, que tem sido um trabalho incrível, com engajamento maravilhoso, assim, a gente sabe o quão difícil é separar tempo, né, dos líderes, e líderes que participam, né, desses treinamentos e que engajam em conversas sobre segurança psicológica, especialmente sobre a atuação e o papel deles nesse processo. Conta um pouquinho pra mim, assim, eu sei que é um off-topic, mas conta um pouquinho pra mim sobre essa experiência sua como consultora, tá? Trabalhando aí nesse treinamento com os grupos focais para além do mapeamento da NR1. Eu acho que tem 2 trabalhos aí envolvidos, né, nesse olhar. Tanto o desenvolvimento de habilidades para essa liderança, porque muitas vezes são ferramentas que as pessoas, às vezes, esquecem que podem ser utilizadas a favor dessa construção desse relacionamento, né? Como, por exemplo, a comunicação não violenta, né? Ou primeiros socorros emocionais, que muitas pessoas não conhecem, né? Como lidar com uma crise no ambiente de trabalho. E, às vezes, o líder não está preparado para isso. E ele se sente, sim, muito sozinho. Ele se sente, ele precisa ali construir uma rede de apoio, né, com outras lideranças, mas muitas vezes na própria equipe dele ele se sente sozinho. Então, ouvir esse líder, né, e até apoiá-lo nessa construção dessas ferramentas, estabelecer também para eles o que é falar de segurança psicológica, o que é falar de saúde mental, quais são os níveis, né, do olhar dentro de uma organização. Então, como a gente falou, assim, tem o nível organizacional, que políticas e práticas são desenvolvidas ali que podem estar favorecendo ou que podem estar prevenindo o adoecimento, né? No nível da equipe, no nível da relação com essa liderança, né? Como é que o líder vai trabalhar em termos de feedback, de comunicação em relação ao processo de trabalho, de desenvolvimento de um clima positivo, né? De distribuição de atividades mesmo, por que não, né? Muitas vezes essa gestão do tempo, ela depende muito da liderança, né? Do olhar, do qual é o propósito ali daquela atividade, essa desconexão que as pessoas têm em relação ao trabalho que é desenvolvido, né? Que a gente vê tão presente, embora a gente nem imagine que isso ocorra, mas ocorre sim, né? E no nível individual também, apoiando esse colaborador para que ele desenvolva, né, ferramentas, forças, suas potencialidades, né, para conseguir ter aí mais resiliência, ter regulação emocional, saber trabalhar também com esses times, também trabalhar comunicação não violenta, comunicação assertiva, né, nesse nível individual. Então, eu acho que o trabalho de desenvolvimento, ele passa por esses 3 níveis, né? E, além do trabalho de desenvolvimento, tem o trabalho da escuta também, né? Do acolhimento que você falou, do grupo focal. O grupo focal, ele está ali como uma estratégia de levantamento de informações, mas ele meio que funciona como um grupo também de acolhimento ali daquela dor, terapêutico. Né? Terapêutico, né? E também já para direcionar algumas questões daquelas, né? Então, às vezes, num grupo, surge ali uma proposta, uma ideia que vem da própria voz do colaborador, né? De situações que a organização nem está imaginando, porque ela não fez um diagnóstico e uma escuta antes, sabe? Então, acho que é isso, é trabalhar com essa potencialidade, né? Tanto do desenvolvimento quanto da escuta. Eu fico muito feliz, genuinamente feliz mesmo, assim, quando a gente fala sobre olhar para a liderança e dar espaço
para ela se desenvolver. Isso. Por quê? Porque quando a gente fala de fulano de tal chegou lá na posição de liderança, a sociedade imagina que ele está pronto. Ali, ele sabe tudo. E o time, os colaboradores olham para ele e fazem, nossa, ninguém questiona ele, porque ele sabe tudo. E, na verdade, né, quando a gente fala de uma posição de liderança, a gente fala muito também sobre a necessidade de desenvolver soft skills de gestão de pessoas, né? Que esses líderes, eles sejam pessoas que consigam lidar com os seus liderados e lideradas, e que consiga desenvolver, né, essas pessoas ali naquele ambiente de trabalho. E aí, olhando para o fator de riscos psicossociais e desse trabalho da escuta das lideranças, eu fico muito feliz de que essas pessoas, elas tenham espaço, né? E que muitas vezes, Renata, provavelmente você está vendo isso também, assim, mas eu tenho visto lideranças muito preocupadas com relação aos mapeamentos da NR1, de riscos psicossociais, e dizendo, nossa, eu vou ser exposto. Esse mapeamento vai levantar coisas sobre mim. Né? E a gente sabe que não necessariamente é isso. Não é isso, né? A proposta do mapeamento... Esse temor, né? Não é. Não é a proposta do mapeamento, né? Levantar aí culpados. Mas sim avaliar o ambiente ali que o colaborador está inserido. E claro que a liderança, ela acaba fazendo parte desse contexto. Mas, assim, não é um foco nela, né? Isso. Assim como também não é o foco na saúde individual daquele colaborador, né? E eu acho que isso é muito importante, porque às vezes também, veja, a gente falou aqui da psicoterapia como ferramenta de desenvolvimento, né? Mas as propostas dentro de uma organização, elas não vão ser voltadas unicamente nem prioritariamente a oferecer benefícios ou oferecer processos de psicoterapia ou oferecer espaços para relaxamento. Não, mas prioritariamente para fazer mudanças em suas políticas, em suas práticas, na forma como as relações acontecem, né, desses líderes com os liderados, desenvolver as habilidades das pessoas para atuar de forma que essas condições, né, elas não tenham impacto na saúde deles, né? Então, acho que é isso. Renata, estamos caminhando para o final do nosso papo, mas assim, eu ficaria horas falando com você, porque você sabe que eu adoro você. Realmente tá um papo de amigas aqui. Nossas conversas são sempre muito gostosas e de muitos aprendizados. Eu falo pra você que, olha, você não quer me mentorar, não? Com prazer. Quero muito. Mas vamos lá, vamos pra última pergunta, tá? Eu queria que você agora, pensando no seu olhar, né, como consultoria, como consultora, o que você acha que não pode mais ser normalizado, pensando em saúde mental no trabalho? Que não pode mais ser normalizado nos tempos atuais? Eu acho que fundamentalmente as relações, né, de assédio, de violência, né, de falta de respeito, né? Eu acho que isso não pode ser normalizado como uma política de controle ou né, de um líder que tem uma digamos assim, um papel de hierarquia e acaba tomando algumas atitudes desrespeitosas ou sem o cuidado naquela relação. Mas eu também não estou falando só de assédio entre líder e liderado. Acho que tem, né, desrespeito em várias camadas de relacionamento. Então, isso não pode ser normalizado. Mas eu diria que outro aspecto também que a gente precisaria ficar muito atento é em relação à sobrecarga, né? A exaustão no trabalho, porque durante muito tempo a gente teve essa ideia, né? Acho que gerações anteriores e até a minha mesmo, né? De que trabalhar muito é ser produtivo, trabalhar várias horas por dia é trazer essa produtividade, né? E as gerações atuais estão mostrando que não, né? Que elas estão provocando isso. Não, eu quero desenvolver o meu trabalho ali, mas eu quero ter espaço para outras coisas
pessoas também na minha vida diária, né, para outras dimensões. Então é sobre essa relação com o tempo, né, que é dentro aí dessas dimensões da relação com o trabalho, a relação com as pessoas e a relação com o tempo. É a nossa capacidade como líder de organizar melhor os processos de trabalho, né, de orientar melhor as pessoas, também de distribuir melhor aquela carga, né, e a nossa capacidade também como pessoa de ficar mais atenta aos nossos limites, né, e a nossa saúde em relação a isso. Então, acho que esses dois aspectos principais, né, as relações íntegras e respeitosas e a sobrecarga. Ah, que coisa boa! Inclusive, eu gosto muito dessa frase, assim, que é possível ser feliz num trabalho, né? Sim. E eu tô vendo isso na sua fala, né? De que a partir desse momento que a gente não normalize mais essas situações, né? Que a gente questione, a gente possa ser feliz, né? Nesse ambiente que a gente passa tanto tempo da nossa vida. Renata, é o poder do bem-estar, né? O poder do bem-estar, exatamente. Renata, muito obrigada pela conversa de hoje, pela gentileza desse papo, dessa abertura sua, tá? E pelos aprendizados que você trouxe aqui. E te espero para um próximo episódio depois, porque tem papo demais pra gente tomar. Que delícia, eu que agradeço. Foi ótimo também, aprendi bastante aqui na nossa troca. A conversa de hoje deixou algo muito claro. Quando a Renata fala sobre risco psicossocial, ela não está falando do conceito abstrato. Está falando de escolhas concretas, de decisões que atravessam metas, cultura, clima e principalmente pessoas reais, em ambientes de trabalho reais. E talvez o ponto mais importante seja esse. Consultoria responsável não é opinião bem articulada, é método. É dado, é escuta qualificada e compromisso com as consequências do que se recomenda. Porque toda recomendação estratégica impacta alguém, e isso não pode ser tratado como detalhe. Se esse episódio ampliou seu olhar sobre liderança, gestão e responsabilidade organizacional, então a conversa cumpriu seu propósito. Renata, agradeço imensamente a sua participação. No próximo episódio, seguimos explorando o que acontece quando o fator humano deixa de ser tratado como acessório e passa a ser reconhecido como parte central da estratégia. Até a próxima. Te encontro lá.